Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre juros e inflação nos Estados Unidos, como que a gente pode trazer ou analisar de certa forma também aqui no Brasil. A gente vai falar sobre outras teorias ou outras explicações sobre como se relacionam essas duas grandezas importantes que são importantes para toda a economia e também para o seu rico dinheirinho que você está aí guardando para poder investir e comprar uma casinha no interior e viver do que a terra dá no futuro, não é verdade? Enfim, mas a gente vai começar a falar sobre esse tema, discutir sobre alguns textos aqui recentes também bem interessantes e o que está acontecendo no mundo para tentar te ajudar a tomar algumas decisões em relação aos seus investimentos. E para me acompanhar aqui nessa jornada, estou com o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala, Rafa, beleza? Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, mais um BTC Money. Mais um, né? E agora nem sei que episódio a gente está mais, mas a gente tem aqui Marco Barros para nos ajudar, instrutor de investimentos do General Business Program. Marquinho, muito bem-vindo de volta. Muito obrigado, mestre Habib. Tá aí uma boa função, episódio número 107. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos. Episódio 107, mestre Habib. Muito bom, vamos lá. A gente ainda bem que a gente tem um arquivo para lembrar da contagem dos episódios, pessoal. Muito bom. Você que está ouvindo a gente, acompanhando pelo YouTube, né? Se você quiser sugerir algum tema para a gente falar aqui, estudar, se aprofundar e colocar as discussões aqui no BTC Money, vai no nosso vídeo do YouTube deste episódio e deixa num comentário lá. Já aproveita e se inscreve, segue a gente lá e segue também nosso Instagram, @instabtcompany. E para você que também quer mais segurança, se proteger de algumas variações e diversificar ainda mais seu portfólio, o que você acha de começar a investir no exterior? Abrir uma conta nos Estados Unidos, uma conta em dólar, investir com segurança no exterior. Para isso, você pode contar com a Nomad. A Nomad é parceira da BTC, é a primeira empresa no Brasil a oferecer conta em dólar para o público geral e também oferece investimentos com carteiras administradas, temáticas, para você poder investir de acordo com o seu perfil de investidor ou de investidora. E para você que ouve a gente, acompanha a gente pelo YouTube, a Nomad tem um descontão, tá? Então, você usando o cupom BTC15, na verdade não é um desconto, né? Um cashback, é um dinheiro que você vai receber na sua conta. Fazendo a sua conta, abrindo sua conta e realizando a primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta, você recebe $15 de cashback, hein? $15 e $15 não é pouco hoje em dia, hein, pessoal? Apesar de que o dólar está dando uma baixadinha, mas vai saber o que vai acontecer, né, pessoal? Então, faz lá a sua abertura na conta, coloca o cupom BTC15 e o link para você acompanhar está aqui na descrição. Bom, vamos começar aí com o nosso papo de hoje, então. Rafa, é o seguinte, temos acompanhado ao longo dos últimos meses a inflação em vários países, né? Então, para você que está ouvindo aqui o episódio ou vendo pelo YouTube, né, tem uma série de países que tiveram a sua inflação bastante elevada no último ano. Dentre eles, o Brasil, claro, onde a maioria de vocês estão, com uma inflação superior a 10% ao ano, tá? 10,4% quase por cento ao ano. A Argentina chegando lá nos 50%, a Turquia sendo a campeã da inflação, 55% quase. Japão, a gente viu agora também, até o Japão, hein, pessoal, que praticamente só tem deflação, agora está com uma inflação de 0,8%, olha só que beleza, isso já é preocupante para o Japão, né, pessoal? Mas os Estados Unidos, que são a referência, a moeda global, aquele negócio todo, com uma inflação passando de 7% ao ano. E aí, o que aconteceu, né? O Fed, a inflação, é muito entendida por vários especialistas, economistas, como sendo um fenômeno monetário que de certa forma, direcionado através de política monetária. E quem determina a política monetária, a taxa de juros básica lá nos Estados Unidos, e outras ações, títulos, etc., e os estímulos, é o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano. E aí o pessoal está nessa discussão, né, Rafa? Se aumenta a taxa básica de juros para dar uma freada na inflação, mas tem aquela discussão, qual que é a causa dessa inflação americana? Será mesmo
que uma elevação nas taxas de juros vai de fato frear essa inflação? E essa discussão acho que levantou algumas possibilidades interessantes. Eu queria que você compartilhasse com a gente uma delas aí que tá bastante em voga. Se a gente fizer uma avaliação histórica, né, Habib e Marquinho, a gente vai perceber que desde da grande crise econômica 1929 passou a existir um novo, vamos dizer, um novo compromisso entre aqueles que são os governantes e a população, né, que é basicamente o seguinte: toda vez que os países, né, as democracias começarem a se direcionar para momentos de desaquecimento econômico ou passarem por crises, esses governos farão o que for necessário para levantar o país, para não deixar que essa crise seja uma crise tão pesada. E é o que a gente tem visto acontecer desde então, né? Então, houve algumas crises ao longo desses períodos e os governos sempre interferem na economia para buscar algum tipo de apoio, algum tipo de sustentação. E como é que os governos fazem isso? Basicamente incorrendo em grandes déficits fiscais, né? Você junta uma situação em que a grande parte da arrecadação dos governos vem de tributação em cima da pessoa física e das corporações, perfeito? Então, é natural imaginar que, no momento de depressão econômica ou de crise, essas fontes arrecadatórias diminuam, perfeito? Bom, está diminuindo, e aí você entra num cenário de colisão, porque é diminuição de fonte de arrecadação com o aumento do gasto do governo para dar sustentação na economia, e aí o resultado é, então, déficits aumentando e, por sua vez, sempre períodos de alta inflação. Então, o que se sucede, ou o que acontece concomitantemente às grandes crises e nos períodos posteriores, é que a gente passa por períodos de inflação mais acelerada. E não é diferente do que está acontecendo agora também, né? Por conta da crise da Covid, os governos fizeram gastos e elevaram o déficit de forma desproporcional, uma coisa totalmente inédita, e ainda a gente junta com o fato de que todas as cadeias logísticas foram muito impactadas pela crise da Covid. O que a gente está vendo é, efetivamente, uma inflação muito elevada. Além disso, a gente tem todos os efeitos de um certo freio, né? Uma certa a diminuição daquele fenômeno tão grande de globalização, que também levava a várias diminuições de custo, o que também tem levado a essa inflação muito elevada. Então, se a gente for entender a principal causa, o que está levando a essa grande inflação, é principalmente esses déficits absurdos que estão acontecendo nos governos. E daí vem o ponto que você trouxe, né? Se a principal causa é efetivamente o aumento dos déficits governamentais, e as taxas de juros, como é que elas se comportam e como é que seria o efeito, então, ou como essa ferramenta poderia ser utilizada na tentativa de uma diminuição da inflação que a gente está vendo? E é isso que a gente vai explorar um pouquinho na nossa conversa hoje. Mas, então, deixando claro que a principal razão dessa inflação olhando, né, para todas essas raízes históricas e para o que aconteceu novamente, foi, na verdade, esse aumento muito expressivo dos déficits governamentais, dos déficits fiscais. Pois é, e aí, Marquinho, é o seguinte: a gente tem um caminho, uma linha que é muito tratada dentro dos principais campos da academia, dentro da economia, como combate à inflação. Inclusive, faz parte de diretrizes, né, ou dos mandatos, os famosos mandatos dos bancos centrais, né, entendendo como a taxa de juros uma ferramenta de controle, de certa forma, né? Porque sempre tem uma série de outras variáveis, então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque não é exatamente algo tão linear, mas é visto como uma forma de controle ou de combate, enfim, à inflação. Como que é essa leitura tradicional, Marquinho, que os bancos centrais e os economistas fazem em relação à taxa de juros e inflação? Excelente, mestre Habib. E você falou, tipo um controle, é um controle mesmo, né? Uma regulação no preço do dinheiro, que é a taxa de juros. E qual que é a lógica utilizada pelos bancos centrais? E aí, trazendo para o exemplo aqui, né? O nosso caso, o Banco Central Brasileiro, ele tem oficialmente um único mandato, só um,
tem uma meta, Rafa, só uma meta, que é o quê? Controlar a inflação, né? Estados Unidos a gente já tem um pouquinho diferente, eles fazem um mix entre inflação e desemprego. É óbvio que isso é um mandato, né, Habib, oficial. Né? Extraoficialmente, o Rafa já trouxe eles desde 1920 bolinha. Ele já vem aí com a missão também de garantir o bem-estar social, ser contracíclico. Mas qual que é a lógica utilizada pelo Banco Central quando ele determina a taxa de juros e como que isso influencia na inflação? Tá? A taxa de juros é o preço do dinheiro. Ou seja, se a gente tem uma taxa de juros muito baixa, vou dar o exemplo de 2%, que a gente estava aqui no Brasil há pouco tempo atrás, uma taxa de juros de 2%, se você é uma pessoa que está pensando em investir, por exemplo, você fica bem desincentivado a investir ganhando 2% ao ano, bem menos do que, por exemplo, se a taxa de juros estiver a 10%. Então, se a taxa de juros estiver baixa, mas, Habib, se você está com dinheiro sobrando, você fica mais incentivado a consumir. Ou seja, ir ali na esquina, comprar um sorvete, né, já que o rendimento não está rendendo tanto, né, a taxa fixa, vou ali, vou comprar uma roupa, você estimula o consumo quando você tem uma taxa de juros baixa. Ao mesmo tempo, imagina um empreendedor que analise um negócio lá, né, um negócio qualquer, e identifique que a taxa interna de retorno daquele negócio é de 10%. Bom, se a taxa de juros básica é de 2%, vale a pena, às vezes, pegar emprestado um dinheiro a 2% e investir nesse negócio, nesse business, que te dá um lucro de 10%, né? Ficando com a diferença. O que eu estou querendo dizer? Quando a taxa de juros está baixa, as pessoas tendem a consumir, tendem a investir, contratar novas pessoas, a aquecer a economia. E aquecendo a economia, entende-se que os preços aumentam, né? As pessoas estão mais felizes, estão indo comprar sorvete lá toda hora, o preço do sorvete vai aumentar. E quando a gente aumenta a taxa de juros, justamente o oposto acontece. Então, quando você aumenta a taxa de juros para, por exemplo, 10%, pô, 10%, se você é um investidor, você já pensa duas vezes antes de gastar aquele dinheiro, né? Em vez de colocar ele para render 10% ao ano. Ao mesmo tempo, lembra aquela empresa que tinha taxa interna de retorno de 10%? Com a taxa de juros básica de 10%, ninguém investe, né, para ganhar a mesma coisa, para correr esse risco de investir se eu posso deixar esse dinheiro parado. Então você desaquece a economia, as pessoas deixam de comprar sorvete pelo lado da demanda, aquele dinheiro, há uma recessão, uma diminuição, um controle dos preços. Essa é basicamente a lógica utilizada pelos bancos centrais hoje, quando a gente vai falar ali de relação entre inflação e taxa de juros, mestre Habib. Eu sei que é pesado a gente falar isso, pô, quer dizer então que o Banco Central aumente a taxa de juros para criar pequenas exceções e garantir o controle de preço? Mas é exatamente isso que acontece. Pô, muito bom, e de fato faz muito sentido a explicação. E às vezes é difícil a gente tentar achar uma explicação alternativa, né? Porque muitas vezes pode parecer contraintuitivo, mas existem outras explicações também. E eu queria que o Rafa trouxesse à tona uma outra análise que pode ser feita em relação à taxa de juros e relação com inflação, porque não necessariamente ela vai respeitar essa linearidade que o Marquinho colocou, pelo menos na visão de alguns outros economistas. Então, eu queria que o Rafa trouxesse essa discussão aqui também. Tudo isso a gente tem que fazer uma avaliação que é um pouco mais complexa do que simplesmente falar, né? O dinheiro fica mais caro e isso vai promover uma diminuição do multiplicador monetário, por sua vez, né? Uma diminuição do dinheiro circulando, e aí você vai fazer com que a inflação seja controlada. Mas vamos lá, vamos primeiro falar de uma coisa importante, que é uma diferenciação entre uma economia emergente como o Brasil e uma economia como a americana, por exemplo, que é o exemplo que você trouxe, né, Habib, no início, que você estava comentando o paradoxo, não é paradoxo, né, mas o desafio que os Estados Unidos hoje têm para controlar a inflação lá, que é o seguinte: a nossa economia é uma economia que tem boa parte dos seus custos vinculados ao dólar, perfeito? Portanto, a gente, além de controlar
as questões de relação entre oferta e demanda, existe toda aquela inflação que é uma inflação importada que vem via custo de produtos dolarizados, né? E aí, aqui no Brasil, a gente acaba ficando meio sem uma rota de fuga, ou sem a escapatória, porque toda vez que o dólar encarece, essa inflação de custo ela rebate na nossa economia em períodos muito curtos de tempo, e aí sim o Banco Central acaba tendo que recorrer a aumentos dos juros para segurar esse aumento, essa valorização expressiva do dólar versus o real e combater essa inflação de custo, portanto, né? Mas em situações como a que a gente está agora, que nossa economia está bastante desaquecida, vamos dizer assim, patinando, né, com uma expectativa de crescimento de 0, mais ou menos para 2022, o Banco Central subir demais a taxa de juros, ele vai impactar uma demanda que já não existe, ou seja, que já é muito pequena, mas ele acaba sendo obrigado a fazer isso, porque se esse dólar continuar subindo de forma exagerada, a gente vai continuar vivendo com uma inflação muito, muito pesada. E a gente já tem visto um pouco dos efeitos dessa alta dos juros, porque não é a única explicação, mas é uma das coisas que está ajudando o dólar, por exemplo, a se manter nesses patamares na casa de mais ou menos 5,08, 5,10, que é o que a gente tem visto, né? Mas aí quando a gente olha para os Estados Unidos, que eles não têm isso, lá tudo é dólar, né? Bom, lá já funciona um pouco diferente, porque aí sim eles têm que se preocupar muito com as questões diretamente ligadas à oferta e demanda, né? E o que acontece quando o Banco Central lá sobe os juros? Basicamente, é o que o Marquinho comentou, você aumenta o custo do dinheiro, mas o aumento do custo do dinheiro, se você olhar para a estrutura, né, de uma organização, de uma corporação, é um aumento de custo como qualquer outro, é como se você tivesse aumentando o custo de um insumo, de uma matéria-prima, perfeito? Então, aumentou o custo do dinheiro, o que essa empresa tende a fazer? Isso, de alguma maneira, vai ter reflexo no preço que ela está vendendo o produto ou o serviço dela. Mais do que isso, o aumento do custo do dinheiro vai inviabilizar alguns projetos, muitos desses projetos ligados à pesquisa e inovação, né? Então, olha como a coisa não é tão simples e ninguém consegue quantificar ou mensurar isso exatamente, porque boa parte da inflação que a gente está vendo no mundo é uma inflação ligada ao aumento dos custos de commodities, petróleo e gás natural, entre elas. Para que você tenha uma alternativa ao petróleo e gás natural, você precisa ter o desenvolvimento de outras fontes de energia, como eólica, solar, né? As próprias tecnologias ligadas à eletricidade, né? Os carros elétricos, tudo isso, baterias e geração de energia elétrica. Então, só que para que você tenha esses projetos surgindo, né, e se desenvolvendo numa velocidade maior, você precisa ter investimento justamente em pesquisa ligadas a essas áreas. E se você aumenta muito o custo do dinheiro, você inviabiliza essas pesquisas. Por sua vez, você vai se tornar muito mais vítima ao longo do tempo e ficar muito mais dependente de choques que vão acontecer no futuro também, dessas matérias-primas todas do setor de energia, custo de petróleo, e gás natural que eu estava comentando, né? Então, aí você fica naquele paradoxo. Porra, o que é melhor? O que a gente tem que fazer, então? O que o Fed tem que fazer? Será que ele tem que aumentar os juros, efetivamente, que vai ter um impacto sobre toda a cadeia de inovação e pesquisa, necessariamente, certamente, ou fazer o contrário, né? Manter esses juros baixos, porque são justamente esses projetos que serão as alavancas desinflacionárias ao longo do tempo, as alavancas desinflacionárias para o futuro. Então, esse é um aspecto que tem que ser muito levado em consideração. Então, muitas vezes, o aumento do juros significa um aumento de custo para a empresa, que pode exercer pressão sobre custo. Por outro lado, os juros mais baixos viabilizam uma série de pesquisas e inovação que têm um efeito desinflacionário ao longo do tempo. Só que essa pesquisa e inovação não acontece em 2 anos, né? Todos os projetos ligados à geração de energia que a gente estava comentando, é claro que não vai ser daqui 6 meses que tudo isso vai acontecer, mas daqui 5, 10, 15 anos, e certamente toda a crise que a gente está vivendo agora, de custos de energia, vai acelerar bastante a inovação nesse setor, né? Então, fica meio um paradoxo. O Fed sabe disso, obviamente. E se a gente estava falando que o que está causando inflação lá é muito mais o fiscal do que o monetário, ou seja, foi o excesso de gastos do governo,
Então, será que mesmo que aumentar muito os juros lá nos Estados Unidos vai ajudar tanto assim a conter a inflação lá? É uma coisa que é difícil responder, mas pela resistência do Fed em acelerar essa alta dos juros, né, e diminuir todos esses estímulos, a gente percebe que eles, obviamente, estão levando isso em consideração e portanto, estão sendo um pouco mais gradualistas. Só para fechar rapidamente, um último ponto importante, que é o seguinte: nos Estados Unidos, uma das coisas que estão ajudando a manter essa inflação alta é o mercado de trabalho muito apertado, né, muito aquecido. Só que, olha para a Europa, por exemplo. A Europa, tudo bem, a taxa de desemprego lá não é tão alta, mas a gente não está com um mercado de trabalho tão apertado como nos Estados Unidos. A inflação lá está alta também. Então, ok, esse mercado de trabalho aquecido nos Estados Unidos pode ajudar a manter a inflação alta por mais tempo. Mas o que explica, então, na Europa essa inflação tão alta? E será que lá, pelo fato do mercado de trabalho não estar tão aquecido, a inflação vai arrefecer um pouco mais rápido? Talvez sim, né? Mas então é bem complexo e eu acabo ficando na linha de que talvez eles realmente não devessem aumentar tanto assim as taxas de juros para promover toda essa inovação e segurar, controlar mais o fiscal, né? Não fazer não errar tanto a mão na hora de gastar, de aumentar o déficit, porque isso acaba levando a inflações mais altas. Mas é um custo que esses países estão dispostos a pagar. Tudo bem, inflação mais alta, mas a gente não deixa o país entrar num buraco de recessão tão forte. Esse é acho que, o racional. Né? Não, muito bom. E eu acho que você passou um ponto que realmente é relevante, né? Tanto o fato de uma empresa, ao ter uma elevação do seu custo de capital de terceiros, né? Então, das dívidas que ela vai pagar, enfim, dos juros, né, sobre uma eventual dívida que ela vai pagar, é possível que essa empresa repasse esse aumento dessa despesa, né, que é uma despesa financeira que entra, né, no cômputo de todas as despesas de uma empresa, né, e eventualmente ela vai ter essa pressão, assim como a gente está vendo essa pressão na cadeia logística. A indústria automotiva é um grande exemplo, né, a gente tem um aumento nos custos dos componentes através de um problema na distribuição dos semicondutores, por exemplo, que a gente já analisou bastante aqui, que pressiona por um aumento no preço total do produto. Né? Então, esse aumento dos custos de componentes faz com que esse preço, né, tenha uma pressão para aumentar. Não necessariamente ele aumenta, porque vai depender também da disponibilidade de pagamento dos clientes. Né? Mas, e também tem a questão dos seminovos, tá, o aumento da oferta, enfim, uma série de fatores, mas pode pressionar, sim, para aumento de preço que contribui, né, para uma inflação mais alta, né, como sendo um aumento generalizado e constante de preços. E o outro ponto, justamente nessa outra questão que você ponderou muito bem, né, e a gente fica pensando, né, se realmente apenas responsabilidade do Fed através da manipulação da taxa de juros, que vai exercer um determinado controle inflacionário. Você colocou uma ponderação importante, que o fiscal também tem alta relevância. Né? E aí, Marquinho, para a gente fechar aqui, né, a gente já bateu um papo sobre isso, mas o Rafa comentou sobre tecnologias que podem, ao longo do tempo, né, arrefecer a inflação, eventualmente até gerar uma espiral deflacionária, quando a gente fala de automação, de produtividade e de novas tecnologias. E aí, esse ponto eu achei muito interessante, Rafa, porque tem tudo a ver com o que eu estudo e com o que a gente trabalha aqui em negociação, que tem a ver com a dependência, né? Então, hoje, enfim, a Europa, a gente está acompanhando, a gente está gravando esse episódio aqui na semana do dia 7 de março de 2022, e a gente teve uma notícia recente de que a Rússia poderia parar o fornecimento de gás natural para a Europa, né? E a Alemanha, por exemplo, ela é absolutamente dependente do gás natural que vem da Rússia para aquecer os seus lares e as suas empresas, né? E detalhe que estamos no inverno, né, pessoal? Eu acho, né? Enfim, mas lá, né? Aqui no Brasil está bem quente, viu? Enfim. E aqui a gente perde um pouco dessa dependência e com a tecnologia escala, a gente consegue baratear essas coisas, né? Inclusive, a gente falou sobre energia solar recentemente, que ao longo dos últimos 10 anos passou de um ponto de não viabilidade para um ponto de viabilidade completa, né?
Enfim, Marquinho, para a gente finalizar então, será que a gente está passando, né, por uma espiral deflacionária por causa da tecnologia e algo está segurando a gente de ter nossos preços diminuídos? Eu acho isso daí mesmo, viu, Habib? É bem tranquilo para a gente, é bem viável a gente entender que o aumento da tecnologia barateia as coisas, né? Então a gente pode ver, inclusive, um computador, quando saiu lá no começo, era só milionários conseguiam ter, hoje em dia ele é distribuído. Uma TV de 29 polegadas, que a 20 anos atrás era um absurdo de caro, hoje você compra por algumas centenas de reais. Eu acho que nem vende TV desse tamanho. Hoje as TVs são tão grandes, né? É, isso tem em vários setores, né? Então a gente vem presenciando um aumento da tecnologia em vários setores, só que os preços não comparecem, ou seja, por mais que a gente. Vou dar um exemplo do sorvete, né? Que eu estava falando na minha fala anterior. Bom, eu pegava um sorvete lá em 1994, no começo do real. Pô, você chegava com R$ 1 lá na sorveteria, você saía com 2 sorvetes, ou um sorvete, uma balinha, um troquinho. Ao longo de 20, 30 anos, vocês acham que a produção do sorvete ela melhorou ou piorou? Né, com as tecnologias que surgiram nesses últimos 20, 30 anos. Certamente a produção do sorvete ela ficou mais tecnológica, ela depende de menos pessoas, ela fica mais barata. Mas por que hoje você vai numa sorveteria e custa quase R$ 10 um sorvete? Né? Certamente não é porque o sorvete está mais difícil de fazer, né? É que alguma outra coisa aconteceu. E aí eu vou trazer um pouquinho da visão austríaca. Né? A visão austríaca ela fala que a inflação, o conceito inflação é o aumento da base monetária, que está acontecendo hoje, né, como o Rafa falou, principalmente pelo déficit dos estados, né, e aumento do balanço dos bancos centrais. Então você tem mais dinheiro circulando na economia, de forma que esse dinheiro acaba valendo menos, não é isso? E aí a gente tem, consequentemente, um aumento de preços generalizado, né? Ou o que a gente chama de inflação de preços. Porque, Habib, o que pode acontecer é, por exemplo, tá tendo uma guerra na Rússia, o preço do petróleo aumenta, mas depois acaba, o petróleo abaixa. Pô, esse ano a gente está tendo um problema com fornecimento de chip, então coisas tecnológicas vão aumentar de preço. É normal a gente ter na nossa sociedade problemas em setores específicos. Agora, quando tudo aumenta de preço, né, consistentemente, talvez não seja exatamente esses problemas específicos, né? E a escola austríaca traz que o principal motivo, né, da desvalorização monetária é justamente esse aumento da base monetária, esse aumento da quantidade de dinheiro que gera na economia. E que hoje, Habib, é muito fácil gerar, né? Antigamente, quando o dinheiro era ouro, pô, para aumentar a quantidade de dinheiro na economia, você tinha que atravessar o Atlântico, vir para o Brasil, explorar, né, levar ouro para a Europa. É a inflação naquela época, né? Hoje em dia, você aperta um enter, pronto, milhões, bilhões, trilhões de dólares são transformados, e aí a gente tem uma consequente desvalorização monetária. Agora, por que a gente não estava vendo isso, sei lá, até agora? Né? Por que apesar da quantidade incrível de dinheiro criado na economia nos últimos anos, a gente não estava vendo a inflação? Eu acho que é por dois motivos. Um é a parte tecnológica, né? À medida que a gente vai evoluindo tecnologicamente, existe uma tendência deflacionária, e um outro motivo é uma recessão que a gente passou, né, principalmente por causa da pandemia, e isso também tem uma tendência deflacionária. Então ele equilibrou com a quantidade de dinheiro que foi criada. Só que agora as coisas mudaram. Né? Como você comentou, a gente tem países aí, como por exemplo, Estados Unidos, tendo inflação de 7. Aqui para o Brasil é fichinha, né, Rabi? A inflação de 7 tá ótimo. Agora, para os caras lá, a inflação de 7 é bastante coisa. E você tinha falado que o campeão era a Argentina de inflação. Eu, eu peguei um outro dado aqui, a inflação na Venezuela, galera. 472% no último ano. Isso é informada por eles, né? Ou seja, o dinheiro deixa de valer qualquer coisa. Né? Isso é muito pesado. Agora a resposta né, a pergunta né, a pergunta desse episódio, mexer na taxa de juros impacta nisso daí? Bom, eu acho que impacta, certamente, mas será que impacta tanto quanto eles acham que impacta? O pessoal do Banco Central acha que impacta? Aí, com certeza, a resposta é não. Né? Eu acho que o grande ponto da inflação está no aumento da quantidade de dinheiro circulando e não na taxa de juros a curto prazo que é colocada. Pois é, e com isso, né, a gente tem aqui uma série de visões
que podem ser usadas para analisar, né, tanto a expectativa inflacionária ou deflacionária e também as ações relacionadas a Banco Central, a políticas fiscais, gastos, enfim, forma de gastos e também outras eventuais causas que podem gerar esse aumento de preços que nos afeta tanto, não é verdade? Então, eu acho que é importante a gente analisar uma série de fontes diferentes, porque é muito comum a gente acabar indo atrás daquilo que a gente já acredita previamente, né? Isso é conhecido como viés da confirmação, bastante conhecido, e é interessante a gente abrir um pouquinho a mente para entender outras visões. Será que em alguns casos, em alguns setores ou em alguns países, o aumento da taxa de juros não pode contribuir para a elevação de alguns preços? É uma coisa que vale a pena pensar. Será que realmente tem toda essa influência e é unicamente responsável pelo controle inflacionário, a taxa de juros? Também é algo que a gente deve discutir, sempre ponderar, não é verdade? E acho que hoje a gente já bateu bastante nessa tecla, a gente colocou algumas visões diferentes para que você que está ouvindo a gente ou assistindo a gente possa fazer sua pesquisa, pensar um pouquinho mais e, claro, usar isso, né, como a gente falou lá no começo do episódio, para determinar seus investimentos. O Marquinho colocou o ponto de empreender, né? Então a taxa de juros, as expectativas inflacionárias são pontos para se analisar na hora de montar o seu negócio, na hora de analisar sua taxa interna de retorno, na hora de analisar onde você vai colocar o seu dinheiro, na renda fixa, na renda variável, que você aprende aqui no General Business Program, no General Finance Program, nos cursos da BTC, que estão com inscrições abertas no link na descrição também. Bom, pessoal, queria muito agradecer de novo o conhecimento que vocês compartilham com a gente aqui. Rafa, muito obrigado de novo. Valeu, eu que agradeço. Um grande abraço, até o próximo BTC Money. Boa, até o próximo. E Marquinho, muito obrigado também. Muito obrigado a vocês e a você que está assistindo, ouvindo a gente até aqui. Existe uma solução, né, mestre Habib, para fugir desse descontrole monetário, que são moedas descentralizadas. Você não tem um banco central cuidando delas. Mas a gente fala sobre isso em outro episódio. Pessoal, até o próximo BTC Money. Pois é, a gente fala, é um tema que eu estou segurando para fazer com você, viu, Marquinhos? Ainda bem que você voltou. Obrigado vocês, pessoal, obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, pela audiência. A gente se vê na próxima semana no BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.